Bom dia, gurizada! O nosso convidado de hoje é o multicampeão Henrique Cecconi, que acabou de inaugurar uma academia aqui em Criciúma. E quem conta um pouquinho pra gente de toda essa trajetória e também das novidades dessa super academia é o Santiago Mendonça. Gostou? Deixa um like, se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos. Então, bora conhecer a Cecconi Jiu-Jitsu Criciúma. Júlio, o pessoal está acostumado a ver ciclista aqui no nosso canal, mas se é pertinente, vai para o Zoom. E hoje a gente veio na academia do Henrique Cecconi, top 10 mundial no Jiu-Jitsu. E agora eu falo com ele. E aí, meu irmão? E aí, Santiago, tudo bem? Apresentei certinho? Apresentou. Top 10 mundial, é isso? É isso mesmo. Graças a Deus é isso mesmo. E agora a realização de um sonho, academia própria, o teu nome. Me conta um pouquinho, cara, quantos anos de carreira? Demorou para chegar nisso aqui? Demorou. Então, é a realização de um objetivo, né? Durante muito tempo eu competi, continuo competindo, mas sempre foi pensando em ter meu próprio negócio, ter minha própria academia, né? Essa veia do empreendedorismo era muito viva em mim, ainda é, né? Então, realmente, a minha ideia era montar uma academia de jiu-jitsu para ser uma renovação radical, né? Redesenhar as regras do negócio, e acho que eu consegui fazer isso. Pela repercussão que está tendo, eu consegui fazer isso, sim. Tá, e vamos começar assim. Quantos anos de carreira, de treinamento, desde pequenininho, como é que foi? Me conta um pouco disso aí. Então, eu comecei a treinar mais ou menos com 10 anos. Eu tinha 10 anos quando eu comecei a treinar. Até falo muito pros meninos que treinam aqui, assim. Então, o jiu-jitsu para mim sempre foi uma brincadeira, sempre foi algo que durante ali meu período de criança, adolescência e tal, sempre foi algo que eu queria estar no tatame, sempre foi algo que agregou muito na minha vida, entendeu? E é justamente isso que eu tento aplicar na minha academia hoje, para os jovens e adolescentes, porque eu sei o quanto o jiu-jitsu agregou a convivência com pessoas legais dentro desse tatame, quantos caminhos ruins na minha vida eu não tomei por conta da filosofia da arte marcial, né? Então, e aí, depois de um tempo, esse negócio que era uma diversão passou a ser uma profissão de verdade, né? Eu costumo dizer que a partir de 2018, que eu realmente me tornei um atleta profissional, eu estava aqui no Brasil, os meus resultados eram muito bons, e eu recebi uma oportunidade de passar um determinado tempo morando na Europa, né? Então, eu passei ali cerca de 1 ano e meio morando na Europa, treinando, competindo. Eu sempre mesclei trabalho e treino aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá na Europa, eu treinava e competia, então automaticamente isso potencializou meu rendimento e me fez adquirir melhores resultados lá. A partir disso, começou o Henrique Cecconi, atleta profissional de jiu-jitsu. A gente vai trabalhar agora, ombro no chão, quadril alto. Ó, voltei, fiquei de frente. E aí, do 18 a 22, para chegar nos títulos brasileiro, sul-americano, pan-americano e mundial, isso foi uma coisa atrás da outra? Foi uma evolução? Como é que foi isso na tua vida? Então, foi uma evolução, foi uma constante, assim, tava algo acontecendo demais, então veio a pandemia, né? E durante a pandemia, tudo parou. É muito difícil para um atleta ele continuar treinando sem um foco, sem um objetivo. Você não sabia quando ia ser a tua próxima competição, por que você tinha que treinar. Mas, assim, mesmo com as ferramentas que eu tinha à minha disposição naquele momento, eu me mantive, com a minha dieta, com os meus treinos e tudo mais, tal. Automaticamente, quando as primeiras competições após após a pandemia apareceram, eu, de certa forma, já estava preparado, né? Então, desde a primeira, foi quando eu fui campeão sul-americano, né? Foi uma coisa que chamou muita atenção, porque eu finalizei a maioria das lutas, a minha performance no sul-americano. A partir disso, eu fui convidado por um clube nos Emirados Árabes para estar representando o Al Ain Club num evento nos Emirados que se chama Vice President Cup, né? É um evento em homenagem aos sheiks lá e tal. Eu lutei esse evento 2 vezes, fui campeão também.
E, enfim, as coisas foram acontecendo, entende? Até que veio o brasileiro, eu fui campeão, o Pan-Americano e o Mundial de Jiu-Jitsu em 2022. Tá, e para o pessoal entender, o pessoal fala muito, né, categoria, absoluto, elite, profissional. No caso do Jiu-Jitsu, tem as categorias e tem o absoluto. Como é que, me conta um pouquinho como é que funciona isso? Então, você tem a categoria profissional ali, que é a faixa preta, né, adulto, e você tem determinadas divisões de peso, né? A partir dessas divisões de peso, você tem ali leve, pesado, meio pesado, pesadíssimo e tal, super pesado. Eu fui campeão na categoria até 99 quilos, que é a categoria super pesado, né? E depois disso eu fui campeão no mesmo evento da categoria absoluto, que reúne todas as categorias juntas, né? Então eu fui campeão em ambos, tanto na categoria super pesado quanto na categoria absoluto. E aí, no absoluto, pode pegar qualquer um. Pô, você pode lutar com um cara, e geralmente são os campeões que acabam lutando absoluto, né? Então, de certa forma, eu ganhei de vários campeões de vários pesos. Entendi. E aí, no momento que tu tava me explicando, campeão mundial, já tem uma notoriedade, e aí o pessoal te convida, como é que funciona o convite para participar de outros torneios em vários lugares do mundo? Como é que acontece esse convite? O cara te liga pro teu empresário? Então, desde o ano de 2021, certo? Eu tenho um empresário, o nome dele é Victor Doria, ele é o maior empresário aí de lutas, assim, do jiu-jitsu, principalmente. A partir de determinados resultados, a gente se conheceu e tal. A empresa Fighter Choice, ela foi montada e tal. Eles me chamaram para ser o primeiro atleta dessa marca. E eu assinei um contrato com o Victor e desde então, assim, ele tem negociado desde as minhas lutas, participação em eventos, seminários e tudo mais, sabe? Entendi. Então você ter um agente negociando os seus contratos é algo que facilita muito, porque basicamente você tem que se preocupar com o teu treino só. Tá, e aí, cara profissional, né, desde 2018, abre academia, como é que mescla isso? Continuar sendo atleta de alta performance e também trabalhando, porque, né, tu tem uma empresa ali agora com vários professores. Então, e tal. eu procuro muito, assim, por exemplo, você tem que mesclar ali tua alimentação, é algo que você tem que fazer, tua rotina de sono, eu ainda tô conseguindo manter isso, assim, e, poxa, os meus treinos de musculação. Em relação aos meus treinos de jiu-jitsu, eu estabeleço dias específicos e horários específicos para que eu esteja focado no meu treinamento, entendeu? Fora disso, assim, nas aulas restantes você está focado nos teus alunos. É o que dá, mas você precisa ter bastante disciplina, mais disciplina ainda, né? Como para você mesclar isso de você ser atleta e empresário ao mesmo tempo. E aí quem faz o teu sparring? Tu luta, tu treina com quem, assim, na hora do tatame mesmo? Então, a gente tem um treino aqui na academia que a gente chama de Pro Training. Tem outros... Amanhã, inclusive, vai ter esse treino, 10h30 da manhã. A gente tem outros atletas aqui na academia, então esse horário ele é específico para esse pessoal assim treinar, né? De alto rendimento. De alto rendimento, exatamente. É uma carga maior, uma outra pegada. Geralmente a gente treina de 10h30 até 1 da tarde, mais ou menos. São 2h30 de treino. Tá. E aí a musculação que tu falou, ela tem uma bagagem bem forte aí junto com o teu treinamento, né? É muito trabalho de força? É muitas horas na academia? Tudo depende a gente sempre trabalha com uma periodização, né? De acordo com determinada competição que você vai participar. Então, tudo está relacionado à competição, entendeu? Por exemplo, poxa, eu tenho uma competição daqui 2 meses. A partir disso, o meu preparador físico é o Ítalo Vilardo. Abrindo um parênteses aí, o Ítalo é um dos melhores preparadores físicos dessa área. Ele tem vários atletas no UFC. Ele cria o meu treinamento assim embasado junto com o meu nutricionista, né, que é o Júnior, que também cria essa dieta, assim, desenvolve tudo isso, toda essa periodização de acordo com a competição que eu vou participar, né? E eu, olho no papel lá e vou lá e realizo isso, né, cara? Eu vou te falar que é mais fácil, né? Eu também, né? No meu esporte, eu também sou treinador e tal, e aí acabo me treinando, mas quando eu tenho um objetivo que é muito importante, eu peço ajuda para um outro, porque assim, cara, é uma mochila que tu tira das costas, fica mais tranquilo, tu foca ali só no treinamento. Existem determinados pesos que você não tem que carregar, né? Agora, ó, ganhei. Olha o meu joelho onde ele tá, ó. Tá vendo? Agora, ó,
Junto comigo? Ó. Quando você fica assim, você tem que o mais rápido possível, cara, cair uma posição que você consiga controlar, principalmente o quadril. 5 segundos. Mas são 5 segundos que vai te fazer ganhar. E, cara, essa rotina hoje, né, se acostumando ainda com... Quando é que tu abriu a academia? A gente inaugurou no sábado. Então tá 0 bala. Sábado a gente inaugurou a academia, 0 bala. Então, assim, agora é um novo capítulo da tua vida e tu vai agregando, né, um pouco mais dentro da tua rotina, mas nada que tu já não tenha feito, que tu não vá carregar tranquilo. Exatamente, é um novo capítulo, né? A gente vai agregando, como você falou, coisas da tua rotina e tudo mais. Mas, cara, eu tô super feliz, tô bem realizado, assim, porque realmente, assim, eu queria mudar um pouco esse conceito que as pessoas têm em relação ao jiu-jitsu, sabe? De que, poxa, parecia algo muito... Pô, você tem que ser um brutamonte pra você treinar jiu-jitsu e tal, e o jiu-jitsu não é isso, entendeu? Só que tava muito relacionado às academias que a gente tinha na cidade. Eu não tô fazendo uma crítica, tô dando o meu ponto de vista, né? Então eu realmente, poxa, eu queria ter um ambiente diferente, com aulas mais planejadas, entendeu? Com, poxa, um vestiário mais limpo, né? Um vestiário família para que você, poxa, por exemplo, o Júlio chegue com a filha e se sinta à vontade para trocar a filha no vestiário, entendeu? O que não precisa mais, porque ela já cresceu bastante, eu conheci ela pequenininha assim. Mas, enfim, são pequenos detalhes. A gente tem um coworking, tem aqui uma brinquedoteca, você vai ver aqui, ó. Aqui a gente tem 2 tatames e a gente fez isso intencionalmente, né? Por exemplo, às 6h30 da tarde você vai ver alguns filhos treinando no tatame 1 e alguns pais treinando no tatame 2. Então o pai e o filho, eles vêm para a academia juntos, né? Se trocam ali e tal, vão embora juntos. Então você cria esse relacionamento através do esporte, sabe? Qual que é a probabilidade de uma criança assim... não ter a prática esportiva como hábito na vida, entende? Por quê? Porque tem uma relação afetiva com o esporte, entende? E a gente, mais do que todo mundo, a gente sabe o quão importante é o esporte para uma sociedade saudável, né? Com certeza, e dá pra ver no brilho do teu olho o que tu conseguiu construir aqui e quais são os teus objetivos com isso. Porque uma coisa assim, vou abrir uma academia porque eu quero fazer assim. Não, tu tá indo no sério do negócio e quer promover para as crianças, para os pais, essa experiência, ter com que as pessoas tenham outra visão do jiu-jitsu, porque ainda a gente deve escutar muito ainda tem. Né, um preconceito assim de que o jiu-jitsu é isso, mas que na realidade não, né? Não é. E aí trazer mais informação, que é o que eu sempre digo, né? Quanto mais informação a gente coloca, melhor é, né? Exatamente. Uma coisa muito legal, assim, que você... Quando você fala de luta, né? Você vê vários... Por exemplo, você tem os maiores filósofos da história, né? Desde Sócrates a Aristóteles. Todos esses caras praticavam luta, né? Todos eles tinham o hábito da boa alimentação e da atividade esportiva como algo fundamental. Uma coisa que Sócrates defendia é que o corpo e a mente, eles precisam andar alinhados. A decadência de um significa o fracasso do outro, né? Então a luta, ela te dá muito essa habilidade emocional de lidar com perdas e ganhos, e você entender que isso faz parte. Hoje você tem muitas pessoas frustradas que deixam de realizar muitos planos porque simplesmente não sabem lidar com perdas e ganhos. E é uma coisa que é muito habitual, né, na tua vida. Exato. Certo? Várias vezes você de repente entrou em contato com outras pessoas para fazer uma determinada entrevista e não obteve sucesso, teve uma resposta negativa, e nem por isso você desistiu do teu propósito, do teu objetivo, entende? Porque existem coisas que fazem parte. Então, eu acho que a luta é algo que trabalha muito isso, entende? Você entender que você chegou aqui, ou muitas vezes o próprio triatlon, que você estabeleceu uma meta, um tempo você não conseguiu. Beleza, você não para de praticar, você não para de perseguir aquele objetivo, você se pergunta o que você errou e você tenta mais uma vez, mas isso é só o esporte que traz para você. Concordo 100%. Então, basicamente é isso, é você trazer isso de volta, entendeu? Você entender que a relação da pessoa com o esporte, com a luta, com a arte marcial, ela não está relacionada à alta performance, mas sim à qualidade de vida. Sim, e muito menos a violência. Né? Muito menos a violência, exatamente. Que o pessoal fala muito sobre o controle emocional, né? Uma coisa que a gente trabalha muito aqui no jiu-jitsu é isso, é o controle emocional.
E antes de você ensinar uma luta para alguém, alguma coisa, você tem que entender a responsabilidade que você tem sobre aquilo que você está ensinando, entendeu? Então é uma coisa que a gente trabalha muito isso aqui. Show de bola. Henrique. Obrigado. Te convenci a começar a treinar jiu-jitsu? Cara... Esse era o meu objetivo desde o início dessa entrevista. Valeu. Valeu. Olha, tô quase convencido. Daqui a pouco eu pego um kimono e aí eu mostro aqui a minha musculatura de frango, né? Porque o jiu-jitsu é isso. É alavanca, é jeito, né? Nada mais que um cara profissional desse para me deixar no ponto. Como eu falei, se é importante, é oportuno, é interessante, vai pro Zoom. Beijo do Magro, até mais. Eu fico por aqui lembrando, dia 8 de junho, toda a equipe do Vai Pro Zoom estará em Campo Alegre fazendo uma super cobertura. Um grande evento é o GP Ricardo Pichai Marathon, válido pela Federação Catarinense de Ciclismo e também pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Então não perde tempo, ativa o sininho e as notificações para não perder nada aqui no canal. Semana que vem eu tô de volta com muito mais para vocês. Tamo junto e vai pro Zoom!